Encontro Negro de Alma Preta é um espaço em que a negritude se torna protagonista. É um espaço onde as vozes daquelas pessoas que há muito tempo está esquecido dentro da sociedade conseguem mostrar a sua vivência, as suas lutas diárias para conquistar um local dentro da sociedade, seja na comunidade onde vive, seja nos espaços próprios dentro da família. Então é aqui no Encontro Negro de Alma Preta em que esses locais, essas pessoas têm visibilidade. A primeira dela é aquela que ocupou o seu espaço dentro da educação, mostrou a que veio, mostrou que, mesmo vindo de uma cidade em que por carga já sofre grandes preconceitos, mostrou que a sua posição, o seu empoderamento a colocou em um grande lugar e hoje ela colhe fruto dessa sua posição, desse seu empoderamento. Ela consegue, de forma simples, de forma sensível, mostrar essas capacidades e vivenciar e levar isso para novas gerações. Eu sou a Lucimar, tenho 40 anos, sou professora de geografia, sou geógrafa e sou cuiabana. Adoro a minha terra natal, mas amo também Tangará da Serra. Sou professora já há quase 18 anos e quando escolhi ser professora, escolhi justamente por conta de uma professora de geografia que trabalhava muito a questão social comigo. Então, nesse momento eu vi a necessidade de questionar muita coisa que a gente via no mundo, né? Mas assim, amo o que eu faço, tento fazer isso também com a minha família, com os meus alunos. Eu tenho 2 filhos, um de 7 e uma de 4 anos, sou casada. E as atividades que eu faço assim no meu dia a dia, toda vez que eu tento, eu costumo falar que quem faz geografia, quem leciona geografia, o geógrafo, ele vive uma constante dinâmica com o mundo. Então é quase impossível eu não estar a todo momento remetendo a questões sociais, ambientais e tudo mais. Então, como eu falei, eu sou cuiabana, me formei na Universidade Federal de Mato Grosso, já há quase 20 anos que eu decidi, quando eu fiz o concurso para o município em Tangará da Serra, que eu decidi ser professora aqui. Na minha cidade, em Cuiabá, nós já tínhamos uma certa dificuldade em cursar e ser professor. E quando eu decidi, eu sabia que eu tinha que buscar novos rumos. Então, deixei minha família em Cuiabá e vim para Tangará, já na época casada, mas só fui ter filhos quase 13 anos depois que eu já estava aqui. Então, nesse momento que eu vi a necessidade também de me especializar, de melhorar, foi quando eu decidi fazer o mestrado na UFMT. E desde 2009 eu trabalho com questões regionais da geografia, levando em conta não só a questão ambiental, mas também levando em conta novas maneiras de ensinar a geografia. Por isso que eu volto a falar, eu amo muito o que eu faço. Mas isso perpassa também por outras questões que levam em conta a demanda das mudanças sociais que fazem parte da minha vida desde o início, em que eu decidi fazer novos diálogos em relação à cor da pele. Quando eu cheguei aqui em Tangará da Serra, eu tive algumas dificuldades. Assim, me falaram, você vai para uma cidade que tem muito sulista e você vai encontrar uma certa resistência. Na época eu achei que era exagero, até porque eu não... Falei, não, isso não vai acontecer muito comigo, até porque como nós temos essas discussões, né, essas questões não são tão difíceis na universidade, quando eu estava lá, e nem na capital, não que não exista, mas existe. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei sim uma certa resistência, justamente onde eu imaginei que isso não poderia acontecer, que é na escola. Porque, como eu falei, é uma cidade que na época, tinha mais ainda, muito sulista. E aí, eu comecei a ser vista como a única professora de cor que leciona aqui nessa escola. Aí eu me perguntei, por que a única professora de cor e o que eu tenho que pode ser menosprezado em relação aos demais? A resposta que me deram foi a seguinte:
professora de cor nunca vai ser igual às outras professoras que têm a pele clara. Nesse momento eu entendi que a pele ela tinha um peso muito grande, a cor da pele tinha um peso muito grande. E até então eu nunca tinha percebido que isso ia acontecer comigo e nunca tinha pensado que de fato isso pudesse acontecer. Mas eu vi que tem sim discriminação e foi nesse momento que eu vi a necessidade de provocar algumas mudanças na minha vida. E partindo da onde? Partindo de onde eu podia fazer isso, que era na sala de aula. Então assim, fácil foi? Não foi. A minha vida inteira não foi fácil porque eu vim de uma família onde eu não tive pai participando da minha educação. A minha mãe é empregada doméstica e ela cuidou de 3 filhos sozinha, tendo que dar conta de tudo e tendo que dar conta dos estudos desses 3 filhos. Graças a Deus, os 3 são formados e eu tenho muito orgulho de poder ter chegado até onde eu cheguei e olhar para ela e falar: mãe, graças a Deus e a senhora eu cheguei onde eu cheguei. Mas as dificuldades foram enormes, de não ter como comprar material, de ter que depender da ajuda de parentes para comprar uniforme. Só que aquilo foi mostrando para mim que eu seria capaz de mudar a minha vida, que eu não precisaria mais viver daquele jeito e eu poderia ser. Minha mãe, eu falo que ela assim, ela é a maior inspiração da minha vida, porque ela mesmo sendo empregada doméstica, ela conseguiu superar todos os preconceitos, os desafios de entrar em lugares e ser mal vista. E eu coloquei para mim mesma que a situação ia mudar para toda a minha família. Porque quando você é pobre, quando você vem de escola pública, quando você tem uma desestrutura familiar e quando você tem a cor da pele pesando nas suas costas, aí eu penso, por que tem que ser desse jeito? Por que a cor da pele tem que pesar tanto assim? Então, foi quando eu decidi mudar o rumo de muita coisa na minha vida. E hoje eu falo que eu sou o que eu sou, eu tenho muito orgulho da professora que eu sou, da profissional que eu sou, por várias situações em que eu tive que passar e eu consegui dar a volta por cima. Eu também tenho muito orgulho de tantos alunos que eu encontro. Uma delas está aqui, perto de mim, e eu posso falar assim, nossa, eu pude contribuir nem que seja com uma vírgula na formação deles e mostrar para eles que o mundo tem vários momentos que você vai cair, que você vai fraquejar, que você vai pensar em desistir, mas em nenhum deles você de fato vai desistir porque alguém falou para você que você não é capaz. E eu mostro isso para os meus alunos. Porque quando você trabalha em escola pública, você convive todo santo dia com essa realidade. Aluno pobre, aluno preto, aluno que sofre todo dia desigualdade. E agora, nesse momento que nós estamos, ficou pior, né? Então, a gente agora tem um novo monstro para derrubar, que é a desigualdade na educação. Mas eu não vou desistir não, ainda tenho muito tempo ainda. Eu tenho muito chão pela frente e eu tenho certeza que todas as dificuldades que eu passei até chegar aqui só me fizeram mais forte. E eu vou ser muito mais forte por eles e por todos os meus 2 filhos. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode entender enquanto capacidade feminina? Eu vejo que a mulher ela tem um poder assim que é quase que sobrenatural, porque ela consegue mover situações de dificuldade que talvez em outras situações ela não tivesse esse poder todo. Mas a mulher ela é capaz de tudo isso aí. E uma coisa que eu sempre falo, não só para os meus alunos, mas para todos que convivem comigo, a mulher, o homem, ou qualquer pessoa que se sente inferior, ela tem uma força tamanha para superar todas as dificuldades, talvez até a gente mesmo desconheça. Então, quando alguém falar
que é a mesma coisa que eu falo para as minhas alunas, porque elas precisam muito disso. E de uns 5 anos para cá eu noto isso muito na vida delas. Toda vez que alguém falar para você que você não é capaz porque a cor da sua pele vai te desfavorecer, nunca, nunca aceite menos do que o seguinte: eu sou a melhor no que eu faço, eu sou capaz e eu jamais vou desistir diante de qualquer pedra no meu caminho. Todas as dificuldades vão aparecer, mas desistir, para mim, pelo menos, é uma palavra que não cabe. Jamais, jamais.